dessa semana tão importante. Você sabe que eu expliquei para a igreja que o Domingo de Ramos foi o primeiro evento que Cristo, o próprio Cristo, ele vai fazer com que esse evento saia daquilo que é do normal, porque normalmente ele vinha, ele promovia o milagre e ele não permitia que essa pessoa ia lá e contasse o milagre para ninguém. Então ele fazia com que isso acontecesse, mas agora não, agora ele vai promover um grande evento, e nesse grande evento, que é o Domingo de Ramos, ele vai pedir os seus discípulos, 2 dos seus discípulos, para entrar na aldeia, trazer uma jumenta com um jumentinho, e ele vai montar nesse jumentinho esse que nunca havia sido montado antes. Lembrando a vocês que quando se fala no jumento, propriamente dito, ele é um animal de carga, mas o jumento ele precisa ser preparado para carregar. Ou seja, o que a gente entende, vamos lá? Quer chamá-lo lá rapidinho? Ai, Jesus, o que a gente entende é que esse animal de carga, que normalmente era gerado para carregar, você vai ver que, ainda que ele fosse gerado para carregar, ele tinha que ser preparado, porque o jumento, quando ele percebia que ele estava carregando alguma coisa sobre si, ele empacava, ele não andava, ele não prosseguia. Então os seus donos tinham que preparar o jumento para poder carregar. E agora Jesus vai montar num animal que nunca havia sido montado antes. Os teólogos vão dizer que pelo fato de sua mãe estar do lado dele, ou seja, uma jumenta do lado do jumentinho, isso fez com que o jumentinho entrasse na entrada triunfal de Jesus. Então, se eu explicar para você a importância do Domingo de Ramos, ela tem 2 grandes importâncias. Primeiro, fazer cumprir Zacarias 9:9. Segunda grande importância do Domingo de Ramos, Jesus queria promover um grande evento. Qual era o objetivo? Qual era a segunda importância? Fazer com que os seus opositores se reunissem e pudessem então planejar a sua morte. Então Jesus vai se antecipar. Ele vai ali e vai fazer com que, a partir da sua entrada triunfal em Jerusalém, onde as pessoas o chamariam de rei, fizesse com que os doutores da lei se reunissem e dissessem: bem, nós temos que matá-lo. E na verdade tudo aquilo fazia parte de um propósito para que Cristo fosse crucificado em amor a todos nós. Então ele promove um grande evento, e agora ele quer fazer um grande barulho, e ele quer incomodar, ele quer fazer cumprir a palavra. Eu volto a dizer, aonde o texto precisava se cumprir, e ao mesmo tempo ele quer apressar os seus opositores. Ele quer virar para os opositores, ele quer dizer o seguinte: vá lá, faça logo aquilo que está no teu coração. E nisso a Semana Santa começa, a segunda, a terça, a quarta, e chega a quinta-feira, como é o dia de hoje. E eu quero te mostrar algumas coisas na palavra que aconteceram na quinta-feira. Eu volto a dizer, eu não consigo te mostrar a totalidade dos feitos de Jesus, mas na quinta-feira torna-se um dia muito especial. No Evangelho de João, e nós vamos ler pelo menos 4 textos, no Evangelho de João, 5 textos diferentes, no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo de número 2, eu começo a registrar aqui algumas coisas que vão acontecer na quinta-feira. A Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 13, que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Na quinta-feira, Jesus já está pronto para impetrar a ceia, e é interessante que só João vai narrar isso. Jesus está pronto para impetrar a ceia para os seus discípulos, mas de repente, numa certa feita, ele vai olhar para o lado, e ele vai perceber que algumas coisas estavam faltando.
E quando ele olha para o lado, ele tira de si sua túnica, e ele agora vai pegar uma toalha, vai colocar sobre o seu ombro, e ele ao mesmo tempo, na quinta-feira, ele vai encher uma bacia com água, e ele vai agora lavar os pés dos discípulos. É certo que quando a gente vai analisar esse texto, vai continuar lendo, o texto diz assim no versículo de número 6, aproximando-se, pois, de Simão Pedro, este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, não sabes agora, compreendo-lo-ás depois. Isso é uma baita de uma resposta. João 13, 7. Jesus vai virar para os discípulos e vai dizer, o que eu estou fazendo agora, querido, você ainda não vai ter a dimensão da grandeza, mas mais tarde você vai compreender. Esse texto começa a mostrar que algumas coisas na minha vida e na sua, nós não somos detentores do conhecimento. Ou seja, Deus vai me permitir passar por algumas coisas, vai te permitir viver algumas outras, e Ele vai dizer assim, não tente entender o que você está passando hoje, não tente compreender o que você está vivendo hoje, mas eu ainda vou fazer algo contigo, ainda que não houvesse necessidade da minha parte. Um dia você vai compreender o que você está vivendo. E Jesus vira para Simão e diz isso, aí no versículo de número 8, o texto diz assim, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo, Simão. Irmãos, aqui vem um baita de um ensinamento. Jesus vai quebrando algumas coisas, sabe, em Simão, algumas coisas que precisavam ser quebradas. Eu já te falei sobre isso. Todas as vezes que a Bíblia diz que Jesus chamou Pedro de Simão, é porque a sua natureza humana ainda aflorava. E todas as vezes que a natureza de Pedro aflorava, Jesus o chamava de Simão, para mostrar para eles que alguns processos ele ainda não havia vencido por inteiro. A prova disso é o versículo de número 9 desse texto. E aí Pedro vira para Jesus e diz, Senhor, não lave-me somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí Jesus, mais uma vez, com muita paciência, vira para ele e diz assim, quem já se banhou não necessita lavar-se, senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo, de todo limpo. Ora, vós estar limpo, mas não todos. E aqui começa um baita de um ensinamento, porque Jesus vai precisar falar a respeito do traidor. Eu quero falar com você algumas coisas que aconteceu na quinta-feira, irmãos, e que a gente pensa, a gente lê de forma corrida, e a gente não entende a importância dos dias da Semana Santa nas nossas vidas, pois ele sabia quem era o traidor, diz o texto. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpo. Ele está dizendo, há um no meio de vós que vai me trair. Você imagina, porque uma coisa é você ser traído, outra coisa é o traidor já ter sido anunciado por Deus com antecedência. Jesus já sabe quem é o traidor, já sabe que vai ser traído, e ser traído, olha para mim por favor, não é nada fácil. E Jesus agora vai aprender a lidar com a traição, só que tem um problema aqui. Qual é o problema, pastor? O problema é que Jesus sabia lidar com a traição. O problema eram os discípulos, que quando começam a ouvir algo desse tipo, eles começam a entrar em paranoia. Eles começam a perguntar uns aos outros. E aí, alguém chega para dizer assim, você que está mais próximo dele, pergunta para ele. Eles estão preocupados com aquele que seria o traidor, irmãos. Eles estavam preocupados com quem seria o maior. E tudo isso, Jesus está a alguns dias da sua crucificação, ou melhor, Jesus está muito próximo da sua crucificação, a um dia da sua crucificação. Você imagina alguém que vai ser crucificado no dia seguinte, e que olha para os seus discípulos e diz assim, vocês ainda não entenderam o que está acontecendo. Vocês não compreenderam algumas coisas que estão por vir. E Jesus então começa a mostrar para os seus discípulos qual era a importância de lavar os pés dos seus discípulos. Eu vou tentar aqui fazer um pequeno resumo para que a gente não haja uma necessidade de que a gente vá em todos os versículos. No versículo de número 12, o texto diz assim,
depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltou à mesa e perguntou: compreendeis o que vos fiz? Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Vocês compreenderam? E aí o versículo 13 vai dizer o seguinte: vós me chamais vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Aí ele começa: ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Por que Jesus entra nesse questionamento? Porque lavar os pés, somente o menor servo da casa é quem fazia. Você entrava numa casa e o servo mais humilde da casa era esse que lavava os pés. E os discípulos estavam preocupados de quem seria o maior no reino. Eles nunca estariam dispostos a lavar os pés, porque a partir do momento que eles saem da sua posição, saem do lado de Cristo e lavassem os pés uns dos outros, ele estava se declarando o menor da casa. E eles não queriam isso. Eles queriam ser o maior. Eles estavam preocupados com quem iria se assentar à sua esquerda ou à sua direita. E Jesus vira para eles e diz assim: também leveis lavar os pés uns dos outros. Sabe, irmãos, eu entendo que lavar pés não significa liturgicamente a mesma coisa que Jesus fez, de ir lá e pegar uma bacia com água e pegar uma toalha, porque esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho da bacia com água, com a toalha. E eu costumo ministrar, quando eu ministro sobre essa questão da toalha, que toalha é uma coisa muito íntima. Um exemplo: na minha casa eu tenho a minha esposa tem a dela, cada filho tem o seu. E desculpa, não usa a minha toalha, porque eu não gosto. É uma coisa minha, é íntima. Eu não gosto de me secar com uma toalha molhada. É meu. Pode ser que eu me seque por conta de um banho que eu já tomei anteriormente, estou tomando de novo. Mas aí, desculpa, é um problema meu. Toalha, eu estou falando de intimidade. Mas eu estou dizendo que Jesus agora vai pegar a toalha da sua intimidade e vai enxugar os pés dos discípulos, irmãos. Um baita de um ensinamento para nós que não queremos, sabe, não abrimos mão. Temos dificuldades com algumas coisas. E Jesus começa a quebrar algumas coisas nos discípulos. Aí o versículo seguinte, o texto diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Jesus diz assim: eu dei o exemplo para vocês, para que dessa mesma forma que eu fiz, vocês possam fazer também. Aí ele diz no 16 assim, em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sabe, Jesus começa a mostrar para eles que esse era o propósito da sua vinda. O propósito da sua vida era justamente poder servir. E quando você se propõe a servir, quando você entende isso no Evangelho, quando você compreende o que Jesus queria narrar aos seus discípulos numa quinta-feira. Por isso que eu te falei que essa mensagem é mais didática, é uma coisa para que você entenda um pouquinho o que aconteceu na quinta-feira santa. Jesus, ele vai cear com seus discípulos, mas antes da ceia, ele vai lavar os pés dos discípulos. Então, na quinta-feira, dentre os feitos maravilhosos, era a quinta da mesa da comunhão. Deixa eu repetir isso. A mesa representava a comunhão. A mesa, Jesus estava dizendo para eles: mesmo que vocês sejam traídos, saiba que na mesa há da parte de Deus o refrigério para suportar a traição. Porque eu estou falando de alguém que vai ser traído por um, mas eu estou dizendo de alguém que está cercado por outros 11. Sabe o que o Espírito me mostra? Que pode ser que a traição chegue, mas Deus sempre colocará outros 11 na sua vida, para mostrar para você que Ele é o teu Deus, é o Senhor da tua vida, é o teu Pai. Então na quinta-feira nós vamos ver que, além da ceia, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E depois ele lavar os pés, ele vai mostrar para os discípulos
quem é o maior no reino. Porque os discípulos, como eu havia dito para vocês, eles estavam preocupados quem era o maior. Jesus vai virar e vai dizer a eles o seguinte, vai contar uma história bem diante de uma festa. Quem é o maior? É o que serve ou o que é servido. Na quinta-feira Jesus vai dizer isso para os seus discípulos. Os discípulos vão dizer: Senhor, claro que o maior é aquele que é servido. Aí ele vira e diz assim: mas eu vim para servir. Eu vim para ser o menor da casa. Quando os discípulos querem ser maior, Jesus vai dar o testemunho de João Batista. Vai dizer: vocês querem ser o maior? Para ser maior, tem que ser menor que João Batista. Porque de homem nascido de mulher não houve ninguém como ele. E isso começa para nós como um grande aprendizado, como um grande ensino para cada um de nós. Acontece uma outra coisa na quinta-feira santa. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo de número 31, eu vou te falar sobre 5 fatos, e eu estou no segundo dele. Prometo que daqui por diante as coisas vão fluir de forma mais rápida. Mais uma vez você vai encontrar no texto Jesus virando para Simão, dizendo: Simão, Simão. Outrora ele chamou de Simão Barjonas, filho de Jonas. Aqui ele vai dizer: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ele vai virar e vai dizer: porém eu roguei por ti. E esse texto aqui é um Cristo que não vai livrar Simão do processo. Nesse texto que acontece também numa quinta-feira, Jesus vai virar para ele e vai dizer: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. Pedro, tem oração sobre a tua vida. Eu roguei por ti para que tu não desfaleça. Agora aqui se levanta um intercessor. E o intercessor que se levanta não é um intercessor qualquer. O intercessor que se levanta é o próprio Jesus. Você consegue entender a dimensão disso? De alguém que vai virar para Pedro e vai dizer assim: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que ele está dizendo? Pedro, você vai passar pelo processo, você vai passar pela peneira, mas você vai sobreviver. Você não vai morrer. Em nome de Jesus. Não sei o que fizeram desse menino tecladista. Meu Deus, hoje eu tenho até medo, né? Culto ao vivo, daqui a pouco o nego pega e, coitado, o pastor bateu no tecladista. Meu Deus. Perdão, querido. Tenho medo disso. Jesus vai pegar e vai mostrar para Pedro que algumas coisas que estavam tão bem construídas dentro dele não eram verdade, ou não era uma verdade absoluta. Porque o que mais mexe comigo na quinta-feira é quando ele vira e diz assim: eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E ele diz assim: tu, pois, quando te converterdes, ou te converteres. Jesus está virando para Pedro e está dizendo: tu caminhou comigo esses 3 anos, querido, mas eu sou o Deus que te conheço. Está virando para Pedro e está dizendo assim: você ainda não se converteu. Mas ele diz assim: mas quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele está dizendo: esse processo de conversão, Pedro, você está no caminho certo. Eu não posso impedir Satanás de te peneirar como trigo. Eu não posso impedir o diabo de te levar ao processo que vai te fazer crente de verdade. Sabe o que Deus está virando para nós e está dizendo? Ele está virando para mim, para você, e está dizendo que nesse processo de conversão que nós vivemos, algumas coisas que você acha que é para o mal, na verdade é para o bem. Então o que Pedro recebe de Jesus é exatamente isso.
eu não vou te poupar do processo. Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Pedro, chega de viver como casca. Você agora vai precisar entender que Deus quer que dessa casca saia o grão. Chega de ter uma vida que quando olham para você te veem até de uma forma formosa, mas Deus agora quer, e o que importa para Ele lidar com o teu interior, é que de fato haja uma mudança, uma transformação dentro de você. Jesus não pega pesado ao ponto de não trazer uma esperança para Pedro, não. O texto vai dizer que ele diz: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, é Jesus olhando para ele dizendo: eu sei que você ainda não se converteu, mas você vai se converter. Eu sei que está difícil demais, está doendo demais, está pesado demais, mas daqui a pouco você, através dos feitos, vai glorificar e exaltar o meu nome. Jesus está virando para Pedro e está dizendo: ah, Pedro, se você soubesse o que te espera lá na frente. Mas eu não acredito que Jesus esteja falando só com Pedro nessa quinta-feira, irmãos. Eu acredito que Ele está falando comigo, está falando com você. Ele está dizendo: se você soubesse o que te espera mais à frente. Ah, irmãos, eu acho lindo e eu gosto de citar Atos, no capítulo 5, no versículo 15, quando algumas coisas começam a se manifestar, quando o Espírito Santo começa a usar Pedro. Olha o que diz o texto: ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem nos leitos, nas macas, para que até a sombra de Pedro aspergida. O que esse texto está dizendo? Que Pedro se tornou um homem de fé, um homem tão ousado e cheio do Espírito Santo, que aqueles que estavam ali acreditavam que no fato simplesmente de Pedro passar, a sombra dele, se tocasse em algum daqueles enfermos, eles seriam curados. Deus está falando conosco, irmãos. Está dizendo uma frase que é muito minha, que o teu presente não define o teu futuro, que algumas coisas podem não estar dando certo hoje, mas Ele já olhou para você, já te viu, sabe, como um luzeiro. Ele está dizendo: Pedro, até então a tua luz estava apagada, ou era um luzeiro debaixo da cama, mas saiba que eu vou colocar ele num lugar alto. Deus está virando para nós e está dizendo: em nome de Jesus, creia no processo, creia que esse processo é extremamente necessário, e tudo isso acontece na quinta-feira. E aí Pedro não se contenta, irmãos. Nós vamos olhar que ele não se contenta com a fala. Ele olha, ele analisa o que está sendo dito, mas ele não se contenta. Lucas 22, coloca lá a partir do versículo. Ele diz assim: ele porém respondeu ao Senhor: estou pronto para ir contigo. Sabe qual é o problema de Simão aqui? Ele fala quando deveria de se calar. Não é muito nós, não é muito aquilo que acontece com a gente. Sabe o que Deus vira para mim? Sabe o que Deus tem falado comigo? Ele tem dito o seguinte: quando você se cala, o processo, as bênçãos, de que existem coisas no mundo espirituais, no mundo celestial, que já estão prontas para estarem sobre as nossas vidas, recaírem sobre nós, e a gente precisa abrir a boca. Deus está dizendo: não abra a sua boca, cuidado, porque você pode estar falando alguma coisa que possa atrapalhar o processo. Algumas bênçãos que já estão sobre a tua vida, já estão por acontecer. E aí Pedro vira e diz: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Ele vira: estou pronto. Não tem ninguém pronto aqui. Jesus já havia dito para ele. Sabe, irmãos, não queira demonstrar aquilo que você não tem condições. Paremos de nos achar fortes quando Ele fortalece o fraco. É na minha fraqueza que Ele me faz forte. Paremos de achar que não somos nada, irmãos. Tiago vai dizer que somos como neblina, que por um instante estamos aqui e no outro somos dissipados. E ele diz: eu estou pronto para ir para a morte, para a prisão. Aí Jesus continua dizendo: mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes
negarás que me conhece. Ah, irmãos, Jesus vira para ele e diz assim: está pronto nada, você ainda vai me negar hoje 3 vezes. Antes que o galo cante, você sabe que não era um animal, uma ave. Você sabe que essa questão aqui, litúrgica, era questão de uma troca de sentinela, que tinha como emblema, como brasão, um galo. Então o texto está dizendo assim: antes da troca da sentinela, Pedro, você vai me negar, querido. E assim aconteceu com Pedro. Pedro vai negar Jesus. E aí, irmãos, eu quero poder te mostrar que tudo que ele faz é bom, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus aqui não está repudiando Pedro, Jesus aqui está amando Pedro, porque ele ama a todos quanto disciplina. Ele está dizendo: Pedro, você ainda não se converteu, querido, mas quando você se converter, no primeiro sermão de Pedro, 3.000 se convertem. No segundo sermão de Pedro, 5.000 se convertem. E quando fala de convertido, está falando de batizado nas águas. Então eu quero dizer para você mais uma vez: se o processo da sua vida, se o processo das nossas vidas tem sido um processo de Jesus virando para a gente e dizer: você não está pronto ainda. Você acha que está pronto, mas não está pronto. Você acha que você suporta, mas você não suporta, porque na verdade você só vai passar a suportar quando você for cheio do meu Espírito. Pedro vai viver mais à frente a última sensação de ter os discípulos amigos reunidos e eles lançarem Urim e Tumim, as pedras que vão ser lançadas à sorte para escolher quem vai ser o 12º apóstolo no lugar de Judas Iscariote. Algumas evidências só vão acontecer com Pedro. Quando Jesus vira para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Essa pergunta vem, o que antecede a pergunta é: Jesus, o que dizeis que eu sou? O que eles estão dizendo? Aí os discípulos: uns dizem que tu és Jeremias, que tu és um dos profetas. Eles estão dizendo isso. Aí Jesus: e vós, que dizeis que eu sou? Aí se levanta Simão Barjonas para dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira e diz assim: não foste nem carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Jesus estava dizendo para Pedro: sabe o que aconteceu contigo, Pedro? O Espírito do meu Pai revelou ao teu espírito. E aí a pergunta vem: por que a revelação veio para Pedro e não veio para os demais? Porque Pedro estava sendo escolhido como líder da igreja. A primeira vez que a palavra igreja é pronunciada é naquele lugar, no lugar mais tenebroso, no lugar onde os judeus evitavam passar. Ali Jesus escolhe entre o templo da deusa Afrodite, entre o templo do deus Pan, o deus do pânico, o deus do medo, naquele lugar onde os corpos daqueles que não tinham condições eram lançados. Naquele lugar tenebroso, Jesus leva os seus discípulos para dizer: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus está virando para nós, está dizendo: Ele tem um propósito contigo, Ele tem algo estabelecido na tua vida, com você, é interpessoal, é intransferível. E Ele está dizendo para ti: aquieta o vosso coração, pois o que eu tenho para ti não tardará, vai chegar. Não tente sentar na cadeira que não lhe foi proposta. Não tente ocupar lugares que Deus não te mandou ocupar. Ele está dizendo para você que o que é teu e ninguém vai roubar. E que esse processo que a gente vive é o processo normal da espera, é o processo da preparação. Ele está virando para nós, está dizendo: Alexandre, tu acha que tu está pronto, mas tu não está pronto. Você acha que está tudo bem, mas não está bem. Mas não te preocupes, eu sei que vai chegar um dia que eu vou te alinhar comigo. Eu sei que vai chegar um dia que o meu Espírito vai te encher. E quando chegar esse dia, Alexandre, prepare-se, porque grandes coisas se manifestarão através. É isso que Deus, você pode bater palmas para Jesus.
aí na quinta-feira, Evangelho de João, capítulo 18. Ele está dizendo que eu só tenho 10 minutos aqui para terminar esse culto. Evangelho de João, capítulo de número 18, versículos de número 1. Aqui fala, e só João narra dessa maneira, irmãos. Olha o que diz esse versículo 1, irmãos. Olha o texto. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron. Repita comigo, do outro lado do ribeiro de Cedron. Isso acontece na quinta-feira. Repita, vai, com mais fé, diga assim: para o outro lado do ribeiro de Cedron. Vamos lá, para. Aí o texto conclui, só fica nesse versículo 1 para mim, tá, Mateus? Onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Que jardim é esse? É o Getsemane, ou Getsemane, como queira. Jardim da prensa. Jesus vai levar os seus discípulos, dê-me toda a sua atenção. Jesus vai levar os seus discípulos ao jardim da prensa. Sabe qual é a importância do jardim da prensa, do Getsemane? Ele está mostrando que para todo crente, você vai precisar passar pelo jardim da prensa. Deixa eu repetir para você, qual é a importância do jardim da prensa? É onde, para se extrair o melhor sumo, o melhor azeite, o caroço da azeitona tinha que ser prensado. E quanto mais prensado, mais extraía o seu sumo. Jesus está indo para o Getsemane. E quando ele chega nesse lugar, o texto diz que ele vai precisar atravessar o ribeiro de Cedron. E quando eu pego esse texto, eu faço uma analogia com Davi. Davi, quando está fugindo de Absalão, seu filho, porque essa foi a pior guerra que Davi enfrentou, aonde não haveria ganhador nem perdedor. Porque se ele ganha, seu filho morre. Se ele morre, seu filho ganha. Afinal de contas, quem é o ganhador e quem é o perdedor? Está se tratando de uma batalha dentro de casa. E se tem uma coisa péssima, olha para o pastor. Se tem uma coisa péssima, é uma batalha dentro de casa. E é isso que a gente precisa entender hoje. Mas eu caminho contigo aqui, para não elevar o meu tempo. Davi está fugindo de Absalão. Junto com eles alguns homens, dentre eles um homem chamado Itai. Itai é um guerreiro novo, que comanda um exército novo, que resolveu se aliançar com Davi. Davi olha para Itai e diz assim: rapaz, eu não posso levar você com seu povo conosco. E esse homem pergunta: por que, meu senhor, que o senhor não pode nos levar contigo? Porque nós nos conhecemos agora. Eu não sei para onde eu estou indo, eu vou vagar por aí. E esse homem vai se apresentar diante de Davi e vai dizer: o seu Deus é o meu Deus. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, obrigado, e como vive, ó rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. E Davi segue. Só que a Bíblia diz que ele está indo para o deserto. Davi está indo para onde? Para o deserto, se esconder de Absalão. Só que o texto diz que ele vai atravessar o ribeiro de Cedron. Sabe o que Deus está virando para nós e está dizendo? Pode ser que venha um deserto à frente, mas Deus não te lança no deserto de qualquer maneira. Sempre haverá um ribeiro de Cedron para a tua vida. Deus está dizendo que nos dias mais difíceis da tua vida, Ele vai te pegar e vai te dizer que há um ribeiro de Cedron. Essas águas do ribeiro de Cedron eram águas do inverno, irmãos. Deus está dizendo que Davi vai, o texto diz que Davi vai atravessar o ribeiro de Cedron, e agora ele vai para o deserto. Deus está mostrando para a gente, deixa eu repetir isso, que antes de chegar no deserto, Deus coloca um ribeiro de Cedron, águas do refrigério para a tua vida. Deus vira para Jesus e diz para ele: sabe, meu filho, eu sei que você vai precisar ir para o Getsemane, porque na quinta-feira seria o dia em que Jesus ia precisar fazer algumas coisas. Eu te dou o quarto texto, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 35 e 36. No versículo de número 35, ainda na quinta-feira,
O texto diz que, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava onde? No Getsêmani. Sabe, algumas coisas Jesus suportou porque passou pelo ribeiro de Cedrão, irmãos, por águas do refrigério, porque Ele é 100% homem, 100% Deus. O Senhor faz com que Ele passe pelo ribeiro de Cedrão antes de chegar no Getsêmani. Aí o texto diz que Ele orava para que, se possível, fosse poupada aquela hora dele. E Ele dizia: Abba Pai. Repita comigo: Abba Pai. Sabe o que significa Abba Pai? Esse é o único texto registrado que Jesus vai chamar o Pai de Paizinho. Não há nenhum outro texto, nenhuma outra feita em que Ele vai dizer que vai chamar o Pai de Paizinho. Aqui Ele vai dizer: Paizinho, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo que não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Vai ser depois do ribeiro de Cedron que Davi entra no Getsêmani. Então ele vai precisar dizer: Senhor, Pai, Paizinho, se possível passa de mim este cálice, pois na minha humanidade por mim era até aqui. É isso que Jesus está dizendo na quinta-feira, irmãos. Na minha humanidade, Senhor, é até aqui, já sofri, já entendi, porque Ele carregava sobre si todo o pecado da humanidade, toda a iniquidade da humanidade. E Ele diz: Senhor, se possível até aqui, mas que não seja feita a minha vontade. Vai ser no Getsêmani, na quinta-feira, que Ele vai chamar o Pai de Paizinho. Irmãos, se você entender isso, quantas vezes no que antecedeu a minha ordenação pastoral, quando eu fiz 1 mês de campanha lá no Cardoso Fonte, subindo e descendo todos os dias, 1 mês que antecedeu a minha ordenação, e eu vinha, e tinha dias que eu descia sozinho, e eu dizia: Pai, eu cantava Paizinho, sabe? E Deus ia ali, ia me moldando. Deus sabe o que Deus está dizendo? Que quando você é sincero com Ele, Ele se manifesta. Mas Ele também está te dizendo que o propósito que Ele estabeleceu sobre a sua vida precisa se cumprir. Essa é uma oração que Deus ouve, mas não responde. Na quinta-feira eu vim aqui para te dizer, estou terminando, que existem coisas que Deus ouve, mas não responderá. Por quê? Porque não faz parte do propósito dele. Ele te ouviu o que você disse, mas Ele não vai responder conforme a tua vontade. Quando Ele vier a responder, Ele vai responder conforme a vontade estabelecida pelo céu. Deus está virando para você e está dizendo: eu tenho ouvido a tua oração, filho, eu tenho ouvido o teu clamor, filho. Irmãos, esses dias, eu fiz uma oração diferente em casa. Esses dias eu falei: Senhor, eu preciso falar contigo de uma forma diferente. E eu comecei aquela oração de meia-noite diferente. Do outro lado da cama, ajoelhada, estava a pastora Deise. Eu acreditei que ela não estivesse entendendo nada do que eu estava falando, mas eu não estava preocupado com ela. Eu estava preocupado em poder mostrar para o Senhor o que eu estava sentindo. E eu disse: Deus, algumas coisas não são justas. E eu comecei ali a falar com meu paizinho, sabe, irmãos, mas no meio da minha oração Ele me mostrou que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. E eu disse: Deus, se o que eu te falei hoje não faz parte de um propósito teu, eu entendo, mas eu precisava falar. Mas como eu sei que nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, irmãos, como eu sei que o Espírito vem, como eu sei que Ele entende a nossa natureza, os sentimentos mais aflorados dentro de nós, eu disse: Deus, o meu sentimento hoje é esse, a minha vontade hoje é essa, os meus desejos hoje são esses. Se eu pudesse eu me levantaria, se eu pudesse eu ergueria, se eu pudesse eu puxava da espada como fez Pedro para defender o Senhor. Mas eu ouvi
aí o que o Senhor virou para Pedro e disse: embainha a tua espada, porque tudo isso também acontece no Getsemane na quinta-feira. Por quê? Porque Pedro, quem você vai ser? Você não pode matar ninguém, porque da mesma forma que você ferir, você vai ser ferido. Algumas coisas Deus está virando para nós e está dizendo: pode falar comigo, pode expressar da tua vontade com a sinceridade da tua alma, porque algumas coisas eu vou peneirar, não se preocupe, mas é melhor que eu saiba quem você é e o que você pensa. Deus hoje está pegando a igreja e está dizendo: seja transparente com Deus, seja verdadeiro com Deus, seja verdadeira com Deus, porque não adianta ficar com palavras, com meias palavras, quando na verdade você não está expressando o que tu sente na tua alma nem no teu coração. Então o Espírito hoje está virando para nós e está dizendo: tudo isso aconteceu na quinta-feira. E eu termino. Na quinta-feira acontece o mais difícil, na minha ótica, no meu pensamento. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 47. Eu termino. Porque ele não falou nada lá, mas eu já vi aqui no meu relógio que deu 9h30. Eu termino. 9h31. Obrigado. Olha o que diz o texto para a gente encerrar, para você ir para sua casa, que acontece na quinta-feira. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espada, porretes, e vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal. Qual foi o sinal? Aquele a quem eu beijar, esse, prendei-o. Você entendeu? Você compreendeu aqui para a gente encerrar? O que também vai acontecer na quinta? Judas se aproxima. Já havia dito para os principais da sinagoga, dizendo o seguinte: a quem eu beijar, prendei-o. É esse. Então Pedro vai lá e vai dar um ósculo santo em Jesus. Disso você conhece. Sei disso. No versículo seguinte, e eu caminho aqui para te fazer entender. E logo aproximando-se de Jesus, o que ele vai dizer? Salve, mestre. O que ele faz? O beija. Olha para mim. Difícil demais isso aqui. O problema aqui é que quando eu trato a respeito dos meus questionamentos, eu posso virar e posso dizer assim: pô, me beijou e me traiu. Já viu a barata que dizem que ela morde e assopra? Essa é uma vertente. Alguém aqui já foi beijado e traído? Acho que, se não foi, desculpa o que eu vou te dizer, vai precisar passar por isso. Alguém aqui já foi beijado e traído? Agora aqui, alguém já traiu, beijou e traiu? Eu termino. A gente olha esse texto e diz assim: Jesus foi beijado por um traidor. Por isso que eu estou dizendo que o versículo 50 guarda algo aqui louco. O que vai acontecer na quinta-feira, pastor, que seja também relevante para a gente estar falando? Eu termino. Jesus, porém, lhe disse, amigo, vai traí-lo. Ele já havia anunciado, e agora ele pega e chama quem o traiu de... Tudo isso acontece na quinta. Agora
Agora Jesus vai virar. Não é, amigo, por que você me traiu? Jesus entende e chama Judas de amigo, porque amigo é aquele que ajuda a fazer cumprir o propósito. Algumas coisas que fogem do teu controle permanecem no controle de Deus, irmãos. Agora é muito simples quando a gente vira e diz assim: eu fui beijado e fui traído. A pergunta é: você já beijou e traiu? Essa é a questão. E no final teve a capacidade de chamar de amigo, porque entendeu que o propósito é maior que vocês dois. É isso aqui que me leva a uma introspecção e eu termino. A avaliação de olhar daquele momento que a gente diz assim: eu fui traído. Mas às vezes numa amizade de via dupla você também já traiu. O que faz caminharmos é quando os saldos positivos são maiores do que qualquer tipo de problema que já existiu. Então eu queria que você virasse para alguém próximo de você e dissesse assim: no nosso relacionamento, mais importante é quem você é. E não o que supostamente você fez. Na quinta-feira, Jesus me dá um baita do ensinamento. Esse cara vai tirar a vida dele. Daqui a pouco ele está tirando a vida dele, mas ele me dá um baita de um ensinamento. Ele diz: você seria capaz de chamar de amigo? Porque se essa palavra viesse de qualquer um dos discípulos, eu poderia dizer que essa palavra não é verdadeira 100% no teor, na essência. Mas a palavra está vindo de Cristo, de um Deus que não mente, de um Deus que é quem é, independente das coisas do que lhe sobrevém. É Jesus de Nazaré. Ele está dizendo: se eu consigo, você também consegue. Na quinta-feira, Deus está dizendo para nós: passe por cima de algumas coisas. Mas pastor, tornou-se uma montanha imensa. Nivele essa montanha. Passe por cima de problemas, passe por cima de coisas, em nome de Jesus, e perdoe, e ame. Acima de tudo, você entende? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Algumas coisas aconteceram na quinta-feira. Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus vai cear com os discípulos. Jesus vai virar para Simão e vai dizer que Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus, antes de chegar no Getsêmani, ele vai passar pelo ribeiro de Cedron. Jesus, ele vai virar e vai chamar o pai de Abba, vai dizer: se possível, passa de mim este cálice. E Jesus vai chamar Judas Iscariotes de amigo. Ah, Jesus. Diga assim, levante uma das suas mãos. Esse é o meu apelo de hoje. Diga assim: aumente a minha fé, Senhor. Diga assim: aumente o meu amor para com o meu irmão. Independente de qualquer coisa, que possamos perdoar e amar, em nome de Jesus. Deus, eu quero te entregar a tua casa, quero te entregar seus filhos, quero te entregar essa igreja. Senhor, leva-nos em paz e em segurança. Toma-nos nas tuas mãos, faça-nos invisíveis a